Olá, tudo bem? Eu sou o Kaká Mendes e esse é o canal Zé Kaká, o Curioso. E hoje nós vamos falar de saúde dos olhos, uma coisa que me preocupa muito e que eu sempre procuro informações, dicas. E hoje nós vamos falar com um especialista que já participou de diversos programas. É um médico que todo mundo quer entrevistar, todo mundo, site, televisão. Ele conhece muito. Aliás, ele tem uma frase num dos vídeos que eu vi ele falando, muito interessante sobre os olhos, que ele falou: os olhos são a janela do corpo, e é uma verdade verdadeira. Antes de chamarmos o nosso convidado, eu queria que aqui embaixo você tem o botão de inscrito, que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like, que você compartilhe o nosso vídeo e que você também assine o sininho para receber futuros vídeos. Você que acompanha nosso canal tem uma nova maneira de nos apoiar. Agora em nossos vídeos tem o ícone Valeu. Ao clicar, você terá essas opções de contribuição. Escolha uma e nos ajude a crescer. Seu apoio terá um destaque especial em nossos vídeos e você fará parte do nosso Clube da Amizade do Zé Kaká, o Curioso. Valeu! E na nossa tela, nós já temos a presença do Dr. Emerson Castro. O Dr. Emerson Castro é médico oftalmologista e vai dirimir algumas dúvidas que eu tenho e nos contar algumas situações sobre os olhos que, como ele disse, são a janela do corpo. Dr. Emerson, um grande prazer em tê-lo aqui no nosso canal, viu? Fala, Kaká, tudo bem? Pô, prazer é meu e ter sempre a oportunidade de falar sobre assunto relevante, né? E o que a gente puder ajudar a população, né? Eu acompanho o seu canal aí, acho muito interessante dar dica, dica importante de tudo quanto é canto, né? Acho que você é um eclético, né? Kaká Mendes ou eclético, né? Mas é legal, acho que esse papo acho que vai ser legal e eu vou tentar passar algumas coisinhas aí sobre a saúde dos olhos. Legal, doutor Emerson. Doutor Emerson, recentemente, na mídia mundial, tem se falado, eu vi algumas matérias, sobre um aumento significativo de casos de miopia em crianças agora durante a pandemia. Doutor Emerson, aqui no Brasil, a gente também está passando por isso? Esse aumento está acontecendo, esse aumento de miopia na pandemia está acontecendo aqui no Brasil? É assim, quando a gente fala de olho, né? Então, a visão, ela é 90% da comunicação com o mundo, né? Então, primeiro que quando a gente fala de visão, é muito importante. O paciente chega lá no consultório e fala: putz, doutor, eu posso ficar surdo, posso ficar mudo, posso morrer, mas cego eu não quero ficar, porque a comunicação atrapalha bastante. E o que a gente está vendo que a miopia tem aumentado em criança. Realmente, em criança, a gente tem observado, alguns estudos têm mostrado nos últimos tempos, e na pandemia, a gente observou isso. Tem um estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que mostrou isso também, foi uma enquete, não foi um estudo, mas foi uma enquete, e que essa percepção foi da imensa maioria dos oftalmologistas. A gente tem observado nesse último ano, principalmente, que entrou a pandemia, que o número de crianças míopes aumentou. Tem um estudo chinês com 120 mil crianças, é um estudo muito bem elaborado, foi publicado no JAMA, que é um jornal de altíssimo impacto, muito importante, e mostrou que a miopia em crianças aumentou 3 vezes em relação aos últimos 5 anos. Então, nesse último ano, a miopia aumentou 3 vezes em relação aos últimos 5 anos. E aí falar, por que está acontecendo isso em criança? Então, existem algumas possibilidades, e isso a gente vem estudando isso há muito tempo, tem muito estudo no mundo a respeito disso, que parece que o excesso de tela e a falta de exposição ao ar livre podem ser fatores para isso. A gente sabe que a miopia tem um fator genético preponderante. Então, por exemplo, você tem um pai míope e uma mãe míope, você tem 2 vezes mais chances de ter miopia, a criança tem mais chance. Mas o que a gente tem observado é que não só esse fator genético, mas tem um fator ambiental e comportamental, que é isso, excesso de tela, falta de exposição ao ar livre, parece que
é um fator de causar miopia também, entendeu? E isso é um problema, né? É um problema por quê, né? A gente sempre comenta, falou, tudo bem, se o meu filho tiver miopia, põe óculos, está resolvido. Miopia é diferente de hipermetropia, que é diferente de astigmatismo, porque se for hipermetropia, você põe óculos, beleza, enxerga. Que a hipermetropia é dificuldade maior para perto, mas pode ser para longe também. Se eu tiver astigmatismo, distorce um pouco para longe para perto, bota óculos, está beleza. Só que miopia, quando vem muito cedo, a criança, por exemplo, se você tiver uma miopia na infância, essa criança tem muita chance de desenvolver um negócio chamado alta miopia. A alta miopia, que é a miopia mais de 4, 5, 6 graus, e ela está associada a problemas, a doenças no olho. Então, a preocupação que a gente tem não é o grau em si, é esse combo que vem junto com a criança, com o adulto que desenvolve a alta miopia. Então, a alta miopia, eu vou dar um exemplo, ela está mais associada à catarata precoce. Então, você hoje atende um paciente com 35 anos de idade com uma mega catarata. Alto míope. Então, o míope tem. Não é a idade de ter catarata, é isso. Alto míope tem mais chance de ter catarata antes. O alto míope tem mais chance de ter glaucoma, que é uma doença perigosa que pode ficar cego. O alto míope tem mais chance de descolar a retina, muito mais chance. Então, o problema da miopia é esse, não é só o grau, é que quando ele vem muito cedo, esse grau tem chance de aumentar muito, aí vem com esse combo que não é legal. Nós estamos falando de pandemia. Uma curiosidade que eu tenho. A gente é uma unanimidade, eu não vou dizer que é unanimidade, porque o nosso ministro da Saúde falou que não protege. Bom, não vamos entrar nesse caso. Bom, é quase uma unanimidade que as máscaras têm nos protegido contra o vírus que a gente está passando nessa pandemia, né? Agora, deixa eu lhe perguntar, me ocorreu isso. Nós temos aqui óculos. O senhor percebeu que eu tenho vários óculos. O óculos, ele pode, de algum jeito, reduzir o risco da gente se contaminar com esse vírus, doutor Emerson? Olha só que interessante, né? Essa pergunta que você me fez era uma dúvida que a gente tinha. A gente até fez hipóteses sobre isso. Então, em tese, sim, né? A gente sabe que o olho pode ser uma fonte de contaminação. A lágrima, inclusive, e se o perdigoto, se a gotícula aí de uma pessoa infectada for para o olho, em tese, sim. Tanto é que quando a gente entra na UTI do corona, eu acabei entrando, né, para ver paciente, fundo do olho, antes de vacinar. Imagina o medo que dava, né? No começo, ninguém sabia de nada. Então, a gente entrava sempre com óculos, com capacetezinho, com protetor, face shield. Então, isso sim, em tese, tem chance de contaminar e, em tese, os óculos protegem. Mas olha só que interessante. Carece mais estudo. Falou, será que é intuitivo que protege? Lógico, mas a gente só sabe depois que sai estudo. A lágrima, foi isolado o coronavírus na lágrima, então a gente sabe que tem um potencial de contaminação. Mas olha só, os grupos de WhatsApp dos médicos, eles são fontes também de entendimento antes de... Então, vou dar um exemplo. As vacinas, por exemplo. Quem foram as cobaias das vacinas? Tudo novo. É a gente, o pessoal da saúde. Então, e aí, pessoal, vacinou, alguém morreu, aí alguém nos grupos, e a gente viu que os efeitos colaterais são tranquilos. Então, a gente, na observação, já tinha percebido que vai bem. E o que a gente tem observado que, apesar do potencial da lágrima de contaminar ser real, na prática, provavelmente não deve ser muito grande essa chance. Porque eu, por exemplo, não peguei coronavírus e muitos colegas também não pegaram oftalmologista. Então, se a lágrima fosse uma fonte forte de contaminação, eu acho que a gente teria pego, entendeu? Óbvio que eu estou falando, isso é intuitivo, mas eu acho que então óculos, o que eu quero dizer é o seguinte, óculos protege, lógico, principalmente você vai entrar profissionalmente para atender, mas eu não sei se também é uma fonte muito grande de contaminação, entendeu? Tem um estudo na China que eles fizeram e que deu quem usava dentro de um hospital e quem usava óculos teve menos contaminação, mas tudo pequeno, não dá para ter uma conclusão tanto grande. Então, em tese,
em tese, é uma barreira a mais, e não tenha dúvida, mas a gente não sabe se o potencial de contaminação por um aerossol, assim, mesmo quem não usa óculos, não sei se é tão grande esse potencial, entendeu? Então, em tese, sim, mas a gente vai ter que saber, isso aí a gente vai saber mais para frente. Já que a gente está falando de óculos, doutor Emerson, muita gente, evidentemente, o senhor trabalha com esse tipo de pessoa, acaba tendo que usar óculos, vai consultar o senhor e acaba tendo que usar óculos, é uma solução, ou óculos ou lente. Quanto ao óculos, a higienização dele é muito importante. Tem uma maneira correta de fazer a higienização dos óculos, não das lentes? Sim, ó, essa sua pergunta é muito interessante. Você sabe que óculos, e a gente, e é engraçado, o cuidado com asepsia, com limpeza, na medicina já é muito antigo, né? Então a gente tem falam que médico, enfermeiro, o pessoal tem toque de limpeza. Não é, que a gente é treinado para. Então, óculos é um negócio que fica o dia inteiro fora da sua casa. Você está na rua exposto. E as pessoas chegavam em casa e não tomam banho e não lavam os óculos, e vai para a cama ler com os óculos. Então, óculos tem que lavar mesmo. E é o simples, não tem muito segredo. É água e sabonete, água e sabão. Evitar qualquer produto químico que pode tirar o antirreflexo, pode prejudicar as lentes. Na hora de secar, ou deixa secar ao ar livre, ou com um paninho, tenta não esfregar muito. E o calor é ruim, não colocar água quente e evitar levar os óculos para o box, que aí o calor pode tirar o antirreflexo e a lente começa a craquelar. Então, assim, a coisa simples, então o seu questionamento é muito interessante. Então, óculos deve ser, chegou em casa, lava. É interessante falar isso para criança, né? Olha, chegou em casa, lava a mão, é fundamental, e lava os óculos. Você chegou do trabalho, lava os óculos e é um hábito interessante. Então, acho que é importante e que a gente manipula muito o óculos, você está na rua, então acho que é uma dica legal. E com água e sabonete, água e sabão e água fria, água corrente. E não esfregar para não estragar a lente. E cuidado com o calor na lente, né? Isso é uma coisa que o senhor falou, você vê, é engraçado, né? Eu acho que eu tenho quase 60 anos, eu acho que faço isso a vida inteira errado. Quer dizer, o ideal, eu entro no banheiro, eu limpo meu óculos com água fria ali. Só que o óculos fica no banheiro. Eu estou fazendo uma coisa errada, então, doutor Tá, Emerson. tá. E você sabe que as pessoas fazem isso. Perde o antirreflexo. Pô, e óculos é caro. É um negócio desproporcionalmente caro. E aí perde o antirreflexo, fica feio. Então, tentar não deixar no box, que o calor perde, faz perder o antirreflexo. É uma coisa boba, mas que faz diferença se o óculos vai durar mais. E a qualidade ótica da lente vai ficar preservada, né? O senhor falou de óculos, né? E eu vou continuar nesse tema, porque isso que o senhor falou de colocar o óculos, disse faço a vida inteira, já não vou entrar mais com óculos para tomar banho. Agora, o senhor está me vendo de óculos escuro. Os óculos escuros, ou os famosos óculos de sol, eles, por exemplo, no meu caso, eles só me deixam mais bonitão, doutor? Ou os óculos de sol, eles trazem alguma proteção para os nossos olhos? Então, o óculos escuros, né, além de dar um baita conforto, né, e você sabe que depende, tem cor de lente, cada cor de lente ela é mais adequada para alguma situação, então além de deixar mais bonitão, ele dá conforto e dá proteção, né? Então hoje, e eu vou te dizer mais, você sabe que a proteção contra o raio ultravioleta do sol, esse raio ultravioleta, ele teoricamente pode causar mais pterígio, que é uma pelinha que pode dar na frente do olho. Você pega atleta de futebol, atleta de surf, todos esses têm essa pelinha, que é um excesso de queimadura do sol. Essa pele em si, muita gente confunde com catarata e não é, né? Mas ela irrita o olho, é muito desagradável. Então, por isso que o uso de óculos de sol acaba protegendo isso. O uso de óculos de sol protege de catarata, né? Então, está provado que pessoas que moram em países tropicais, você tem catarata mais cedo, né? Você tem, às vezes, até 10 anos mais cedo em relação a países de clima temperado.
Então, e o pior, tem estudos mostrando, isso já é muito bem entendido, que você tem chance de ter lesão no fundo do olho. Então, esses raios ultravioleta podem lesar fundo do olho com mais chance de ter uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que tem um potencial de cegueira muito grande e muito difícil de tratar. Então, o óculos de sol, ele dá conforto e ele dá proteção. Importante. Fala assim, putz, Emerson, mas cara, óculos de sol, mó grana. Você sabe que óculos de sol, mesmo óculos baratos, óculos mais simples, a maioria, a gente hoje tem um equipamento que mede isso, a maioria tem proteção ultravioleta. Então você não precisa gastar uma grana alta para estar protegido. Óculos, às vezes, mais simplesinhos, eles têm a proteção. Então é uma dica muito boa tentar se... E isso para todas as idades. Você sabe que o sol perigoso é o sol da infância. Então, às vezes, a mãe usa óculos, se incomoda, e criança que não reclama de nada, não põe óculos no filho. Então, ou bonezinho, não qualquer sol, mas um sol, vou pegar um sol maior, bonezinho ou óculos de sol mesmo para criança. É super, super importante. E o adulto se defende melhor, mas desde cedo é importante se proteger. Aliás, a avó da gente já sabia disso, né? Ô, filho, põe a criança lá, o bebezinho, por exemplo, eles não têm um reflexo. Você pega um bebezinho, ele fica olhando para a luz. Por isso que o bebezinho, não pode deixar ele ficar olhando no carrinho de bebê para o sol, senão ele pode queimar a retina. Isso a avó já sabia, não deixa, toma aquele solzinho até 10 da manhã, para a criança. Então, a cultura popular é sábia. Então, usar o bonezinho ou óculos de sol, ou os dois. É uma dica importante tanto para adulto, mas especialmente para criança, porque você tem menos chance de desenvolver essas doenças. Até excesso de sol em algumas pessoas, o melanoma, que é uma doença perigosa que pode dar na pele, pode dar inclusive no fundo do olho, e parece que tem um fator também dessa exposição ultravioleta. Então, além de deixar bonitão, deixa saudável. Que legal, doutor Emerson. Doutor Emerson, agora eu vou abrir o meu coração, que o senhor, além de meu oftalmologista, agora o senhor vai ser o meu psicólogo. Eu tive porque eu uso óculos desde que eu tinha, acho que 14, 15 anos. E na escola, inclusive alguns dos meus amigos daquela época, que eu mantenho amizade com eles até hoje, eu era, infelizmente, havia uma humilhação comigo, que era... Eles já me humilhavam porque eu era pequenininho e me chamavam de baixinho. Para o senhor ter uma ideia, como eu passei por situações difíceis na minha vida. E usava óculos, eu era o baixinho 4 olhos. Entendeu? Por isso eu trago comigo uma praga, que eu quero que o senhor diga para mim se essa praga pode pegar ou não pode. Quem nunca usou óculos na vida, um dia vai usar. Isso era uma praga minha com eles. Mas essa frase, quem nunca usou óculos na vida, um dia usará, ela é verdadeira, doutor Emerson? Então, eu vou falar que a gente reclama do mundo, que o mundo está violento, que isso aqui é ruim, mas algumas coisas melhoram, né? Então, óculos hoje, senhor Cacá, tudo bem que você deve ter uns 28 anos de idade, 29, tá certo? Um pouquinho menos. Hoje, criança, a maioria dos pequenos, é legal, usar óculos é legal. Então, esse negócio, graças a Deus, né? Existe a indústria que faz uns óculos legais, as armações. Então, assim, quando um pequenininho hoje usa óculos, saiu hoje um pequenininho lá do consultório. A mãe contou que foi para a escola, fez maior sucesso. Então, graças a Deus, usar óculos hoje é joia. Agora, todo mundo vai usar óculos mesmo. É engraçado. O uso de óculos, ou você usa na infância, por exemplo, miopia, e o míope, depois dos 40 anos, vai à forra. Porque todo mundo com 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, precisa de óculos para ler. Por exemplo, eu não uso óculos, mas vai chegando perto dos 40, para perto fica ruim. Aí a gente tem que usar aqueles óculos da vovó. Quem é míope, que usa para longe, mas tira os óculos e lê. Então, quem é míope, depois dos 40 anos, melhora, entre aspas, para perto. E quem nunca teve óculos, depois dos 40, então todo mundo usa óculos, não tem jeito. É quase impossível escapar. Tem uns sortudos que nascem com o olho com nenhum grau de um lado e míope do outro. E aí um olho compensa o outro e essas pessoas às vezes acabam nunca usando óculos. Mas não tem jeito, a sua praga, entre aspas, tá pega.
Agora, o senhor agora há pouco citou, e eu já ouvi muito, que inclusive antes de fazer esse óculos há pouco tempo, eu passei por esse exame. Olha, me foi solicitado esse exame. O senhor falou sobre o exame de fundo do olho. Me parece que esse é um exame muito importante que pode detectar várias situações. Eu queria que o senhor falasse desse exame de fundo do olho, doutor Emerson. Boa, boa. É assim, Cacá. Quando você vai no oftalmo, né? Eu brinco. O que você vai fazer no oftalmologista? Um adulto. Eu brinco, o exame dos óculos, o óculos você faz lá no Largo da Batata, tá certo? Que é o menos importante. O que vale é você avaliar a saúde do olho, que basicamente são três coisas que a gente olha. Primeiro, é ver o nervo do olho, que é pelo nervo que você vê glaucoma. Glaucoma é doença perigosa, porque você não sente glaucoma. Glaucoma é perigoso porque é comum, e glaucoma é perigoso porque você pode ficar cego. Mas se pega no começo, na imensa maioria das vezes é ridículo, pinga colíriozinho e acabou. Glaucoma a gente vê pela pressão do olho, por outros exames, campo visual, OCT, mas principalmente pelo fundo do olho. Então, o fundo do olho é super importante para dar diagnóstico de glaucoma, especialmente em pessoas acima dos 40 anos. Então, dificilmente uma pessoa que viu de ano em ano depois dos 40 anos vai ter problema em relação a glaucoma, porque você pega no começo e vai tranquilo. Segunda coisa importante, o exame de fundo de olho permite que você veja as suas artérias, suas veias. Então, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Foi um moço para operar catarata. Ele falou, olha, Emerson, tá super embaçado e eu acho que deve ser catarata, eu já vinha vindo, eu vim operar catarata. E aí fui ver o fundo do olho dele, ele estava sangrando o fundo do olho dele. Não era, ele tinha um pouco de catarata, mas era pouco. Então, a artéria... E por que estava sangrando? Porque ele é diabético descompensado. Então, como você falou no início, eu vou pegar o gancho, o olho, eu sempre falo, é a janela do corpo. Então, ao olhar o fundo do olho, e o exame simples, não tem segredo nenhum, você pode fazer no posto de saúde, o médico olha, o médico treinado, o oftalmologista, ele olha o fundo do olho e vê artéria, veia e nervo. Então, vamos dar um exemplo. Nesse caso, a veinha estava sangrando. A diabetes é uma doença que sangra a veia, sangra a artéria. Se sangra no olho, por onde está sangrando em outras partes do corpo. Então, é uma maneira, o exame de fundo do olho, principalmente para um diabético, por exemplo, é uma maneira indireta, em vez de enfiar um cano no rim dele para ver se está sangrando, se a veia do olho está sangrando, a do rim está sangrando. Então, esse paciente, a gente vai cuidar do olho, propriamente dito, mas eu dei uma cartinha, eu falei, você vai ter que ir no nefrologista para ver o rim, porque se está sangrando o olho, a mesma veia do olho é a mesma do rim. Então, deve estar sangrando o rim também. Então, é uma maneira simples, barata, de você saber o que está acontecendo com o resto do corpo. Então, o olho, ele dá um monte de... O olho está muito na moda, né? Uma última pergunta rápida para o senhor. Cirurgia a laser para miopia, ela funciona e ela é definitiva? Eu falo isso porque a minha mulher fez há muitos anos, eu não pude fazer por algum problema no meu olho, e há alguns anos minha mulher, há muitos anos, né, minha mulher fez. E a miopia dela voltou. Isso é um acaso ou isso acontece normalmente, doutor Emerson? A cirurgia laser, ela tem critérios técnicos para fazer, critérios pessoais, né? O técnico é se você tem condição de fazer ou não, se o olho tem condição. E o pessoal, esse é o difícil, né? Então, assim, toda cirurgia tem um desvio padrão, então a cirurgia tem uma margem de erro, muitas cirurgias voltam mesmo. Então, assim, quando surgiu a cirurgia de miopia, falou, vai acabar, ninguém vai mais usar óculos. E não é verdade, né? Não é para todo mundo. A cirurgia, eu adoro operar, mas a gente tem que ter pé no chão, né? A cirurgia você deixa de ter um olho original. Então, uma cirurgia, então ela tem que ser muito bem indicada, caso a caso. E eu sempre falo, tem que ter muito pé no chão. Às vezes a gente vê uns exageros na medicina e eu acho que a gente precisa... Então, assim, via de regra, aí é uma conduta mais pessoal. Apesar de eu adorar operar, e eu fui chefe do pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Oftalmologia, imagina, mas a gente tem que ser muito ponderado para indicar cirurgia de miopia, mesmo catarata, que tem cataratas que você bota óculos, dá para tocar o barco, não mexe, quanto menos inventar moda, melhor. Então, assim, se eu puder dar uma dica aí, se a pessoa estiver bem com óculos, com a lente de contato, se puder não mexer, quanto menos inventar, melhor, porque tem menos chance
de dar problema, né? E pode voltar. Claro, claro. Como volta. Não, e é sensacional a colocação do senhor, que é uma coisa sincera, né? E essa última frase, para a gente encerrar a nossa entrevista, essa última frase do senhor, porque eu tenho olho para mim, é uma coisa engraçada. Eu praticamente não tenho muito medo das coisas. Mas em relação ao olho, é o que o senhor falou, eu, o- a pequena possibilidade de ficar cego é um negócio que me assusta profundamente. A coisa de você não ter mais a visão é uma coisa muito importante. E isso que o senhor falou agora, para mim, é definitivo. Quanto menos mexer, melhor. Inventar melhor. E vou só para finalizar, então, pegando o gancho da visão, né? Sim, Emerson, mas o que a gente podia falar assim, numa mensagem que a gente pode falar e que está muito em voga? Eu falo que é a regra do 30-30-30, e principalmente para criança. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para os pais ou para os avós que estão assistindo, regra do 30-30-30. Então, a cada 30 minutos de tela, para 30 segundos e olha para 30 metros de distância. Vou repetir. Cada meia horinha de tela, para um pouquinho, os 30 segundos, e olha para longe, para 30 metros. Passou de 2 horas, parou geral. Parece, como eu falei, a miopia, que a criança que tem excesso de tela e falta de exposição ao ar livre tem mais chance de desenvolver. Hoje a gente sabe que fazendo isso, essa pausinha, essa bobagem que eu acabei de falar, essa criança tem menos chance de desenvolver miopia, menos chance de desenvolver alta miopia, portanto, menos chance de ter doença grave mais para frente. Então é uma coisa ridícula, é uma coisa simples de fazer o que nós estamos falando, e você pode evitar problema grave lá na frente. Então, eu acho que é uma diquinha boa, é o 30-30-30, 30-30-30, e não é fácil, hein? E quem tem que dar exemplo é o adulto. Sai da tela, sai, e o adulto ficou o dia inteiro. Então, tudo com moderação. É a velha história, né, doutor Emerson? Que meu pai falava: faço o que eu peço, mas não faço o que eu faço. Você tem Que que eu dar o faço. exemplo. Doutor Tem que Emerson, dar o olha, exemplo. muito legal, dicas muito importantes. Eu lhe agradeço demais a sua participação e vamos futuramente trazê-lo o senhor para a gente dirimir mais algumas dúvidas. Muito obrigado, viu, doutor Emerson? Pô, Cacá, valeu. Pô, parabéns aí pelo seu trabalho. Baita informação, baita servição aí. Parabéns, meu velho. Prazer falar contigo.